Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma conferência que faz parte do nosso conjunto, né, do nosso webinário, em que a gente traz professores lusitanistas, brasilianistas. Então, além de dar o meu boa tarde a todos vocês, colegas, estou vendo os colegas, os alunos, pesquisadores em geral, eu gostaria de começar pedindo desculpas, porque nessa atividade do nosso programa de pós-graduação em literatura e crítica literária, normalmente quem aparece num primeiro momento é a professora Diana Navas, a nossa coordenadora, né? Juntas nós idealizamos essa atividade do programa, que durou já 2020, 2021, e agora estamos inaugurando hoje, né, essa atividade em 2022. Então, antes de cumprimentar o nosso convidado, né, um contato direto da Diana, com quem eu acabei conversando também, mas eu queria pedir desculpas, porque a professora Diana Navas teve um imprevisto sério, e ela não poderá estar conosco hoje, né? Primeira vez que isso acontece, mas ela pede mil desculpas, e eu e a Priscila Simeão, então, vamos, digamos assim, coordenar essa atividade, né? Então, essa atividade, ela tem um convidado hoje, um convidado muito especial, né, que é o João Souza Cardoso. Ele é professor, ele é pesquisador e ele é também artista. Então, quando eu digo que hoje é um convidado muito especial, é porque ele reúne, então, várias características, né, que tem tudo a ver com a maneira como a literatura, teoria literária, literatura, né, como essas duas coisas são trabalhadas no nosso programa. Então, temos um artista também. Então, o professor João Souza Cardoso, ele fez doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Paris, Descartes, Sorbonne. Ele fez também com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, de Lisboa, né? É importante isso, essas relações que o professor manteve e mantém até nesse momento, e neste momento ele é professor da Universidade Lusófona, né, de Lisboa, onde ele é professor desde 2009. E ele é um professor, é um pesquisador, é um artista que escreve regularmente ensaios sobre a cultura contemporânea, sobre cinema, sobre artes visuais e performativas, para dois periódicos, uma revista que se chama Contemporânea e um jornal que se chama Público. E depois, se alguém se interessar, a gente pode deixar o link para que vocês vejam essas produções, né? Então, como artista, né, eu estou resumindo, ele é uma pessoa muito produtiva, né, mas como artista, ele também tem muitos trabalhos, só selecionamos, então, a encenação de sequências narrativas completas, né, que foi feita a partir de Álvaro Lapa, que estreou no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, em 2009. Ele dirigiu o Teatro Expandido, né, no ano de reabertura do Teatro Municipal do Porto, em 2015. Ele publicou muitos livros, ele tem muitos ensaios, ele tem muitos artigos, e eu estou destacando apenas sequências narrativas completas e a Espanha das Espanhas, em 2020. Então, com essa rapidíssima apresentação, né, eu vou passar a palavra ao nosso convidado especial de hoje, que tem uma conferência cujo tema é Almada Negreiros e Mário de Andrade, a invenção da modernidade entre Lisboa e São Paulo. Então, como vocês veem, é de fato um convidado muito especial, que estará também no nosso evento da semana de 22, e que hoje aceitou
abrir o nosso webinário de 2022, né? Então, professor João, passo a palavra a você. Muito obrigado, professora Beth Bright. Eu vou falar devagar para que o meu português de Portugal seja compreensível. Tenho a tendência a começar a falar com o sotaque do lugar, o que dá um resultado um pouco cómico, portanto vou tentar falar no meu português europeu, devagar, para ser entendido por todos e não cair numa mescla que também não é português do Brasil, é outra coisa de um recém-chegado há 24 horas a São Paulo, de onde estou a falar. Obrigado pelo convite, professora Beth Bright, professora Diana Navas, ao mestre Rodrigo Audi, ator, artista, em cuja prova pública aqui na Universidade Católica de São Paulo, PUC, tive o prazer de participar do júri recentemente, e vou tentar hoje pensar um pouco esta relação especulativa entre Almada Negreiros e Mário de Andrade. A minha proposta para esta meditação, vamos chamar-lhe assim, é uma leitura comparativa entre dois motores da modernidade no Brasil e em Portugal, em São Paulo em particular e em Lisboa. Eu penso que eles nunca se conheceram e não há documentos de trocas entre os dois. E isso faz com que este trabalho em espelho seja ainda mais arriscado, mas é o risco intelectual que nos move, não é? E também me interessa muito, e a todos os presentes, a quem agradeço estarem aqui conosco, é também a perspectiva atual sobre estas duas trajetórias e no que elas têm de ressonância, de continuidades, de rimas, que me interessa. Isto é, como é que em 2022 vemos a atualidade, em que medida elas são atuais, atuantes, vivas, nos afetam estas duas obras. Obras instáveis, inclassificáveis, transdisciplinares, incompletas, que têm qualquer coisa de desenquadrado, até institucionalmente, e resistem ainda hoje ao enquadramento institucional, ao enquadramento disciplinar. E eu queria pensar convosco um pouco esta potência, a potência de duas forças que têm muita dificuldade em serem enquadradas, resistem à estabilização. Estamos a falar de um lugar que é a universidade, que é também um lugar de estabilização, mas também é um lugar do pensamento vivo, e esta tensão entre como é que podemos racionalizar e como é que podemos continuar a pensar em estabilidade, o inacabado, a pulsão dos criadores, esta tensão entre estas duas possibilidades, eu acho que é esse lugar onde os académicos vivos se encontram, entre o tentar racionalizar e o tentar acompanhar essa força muito difícil de abarcar dos artistas. Bom, vou avançar. Não sou especialista em Mário de Andrade e também não sou especialista em Almada Negreiros, mas tenho trabalhado a obra do Almada Negreiros, sobretudo no teatro, na adaptação à cena de textos de Almada, não necessariamente dramáticos. Portanto, esta deslocação de, por exemplo, um texto poético para a cena interessa-me muito, um texto que não foi pensado para teatro, e desde há muitos anos que tenho trabalhado Almada, numa perspectiva sempre atual. O Andrade e o Negreiros não se conheceram, como eu disse há pouco, e os seus itinerários pessoais, intelectuais, criativos têm ressonâncias, até por contraste, no que se refere às cidades em que cada um trabalha. São Paulo está nos anos 20 numa explosão urbana, cultural, demográfica, vou falar daqui a pouco melhor deste aspecto, ao passo que Lisboa acabou de sair
em 1910, de uma revolução política que põe fim à monarquia e instala a Primeira República, e que se salda logo nos primeiros anos num enorme fracasso, numa enorme frustração do ponto de vista cultural e artístico. É contra essa revolução política que não tem consequência no plano estético que Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros se vão posicionar, até de uma forma provocativa, provocadora, como exilados monárquicos em plena República. É uma atitude provocatória em relação a um novo regime recém-nascido que se saldou no plano artístico, estético, poético, se quiserem, muito traída. Para terem a encarnação deste imobilismo artístico nos anos 10, em Portugal, em Lisboa em particular, temos a figura de Júlio Dantas. Era o intelectual, o escritor, o crítico cultural que vai transitar tranquilamente da monarquia, atravessa a Primeira República como autoridade e ainda vai trabalhar com a ditadura, o Estado Novo, de Oliveira Salazar, como se a mudança de regimes políticos não tivesse trazido consigo mudanças estéticas ou mudanças de concepção artística. Bom, a geração de Orfeu, a geração que em 1915 vai lançar esta revista, ou não lançar no sentido de lançamento do primeiro número, porque esse foi lançado por Luís de Montalvor e por um brasileiro, Ronald de Carvalho. Portanto, o Orfeu em 1915 é uma revista luso-brasileira. É muito interessante pensar esta ponte transatlântica no momento-chave do modernismo em Portugal, 1915. O primeiro número é coeditado por um autor de Lisboa e por um autor de São Paulo. E o número 2, esse sim, é capitaneado de uma forma radical, fulgurosa, por Fernando Pessoa, e é o número 2 que fica como paradigma do que vai ser a literatura moderna portuguesa. Avanço, e é por isso que em 1915, quando Júlio Dantas, como autoridade consensual, académico, instalado, vai atacar ferozmente estes escritores da revista Orfeu, Almada Negreiros sai em defesa da sua geração e vai escrever o Manifesto Anti-Dantas, um manifesto violentíssimo, onde diz: morra o Dantas, no sentido de morra o conservadorismo, o ex-temporâneo sem consciência de si, nem do tempo histórico em que habita. Estou a ser claro até aqui? Conseguem acompanhar-me no meu português de Portugal? Digam, por favor, se tiver que falar um pouco mais devagar. A semana de 22 é este marco também do outro lado do Atlântico. Em São Paulo é também o momento em que se instala, se afirma um novo paradigma de poesia, de música, de escrita, de atitude do artista na sociedade, não é? Na forma de conferência, de palestra, de ação num palco diante de uma plateia. O artista que está presente, que toma voz, que mobiliza, essa figura do artista mobilizador é comum entre Almada Negreiros e Mário de Andrade. O artista que é um agitador cultural, que traz consigo uma comunidade de criadores de outras disciplinas, que é agregador, não no sentido de conformar, mas no sentido de agregar uma comunidade que vai desestabilizar o status quo, que vai desestabilizar a ordem social. Contra o que é que Almada Negreiros e Mário Sá Carneiro, dos dois lados do Atlântico, em São Paulo e Lisboa, contra o que lutavam, contra uma estética de gosto romântico, simbolista, decadentista, finissecular, de influência francesa, que perdurava pelo século XX adentro, fora de tempo, desvitalizada, empalhada. E o que é que pedem? Pedem um salto para o novo século. Isto é muito vibrante, não é? Estamos nos anos 20 do século XXI
E esta meditação eu acho que é muito importante. Há formas instituídas que são já formas empalhadas, não é? E não é por serem as mais visíveis ou as mais defendidas pelos poderes, que são as mais potentes ou as mais fiéis ao movimento do nosso tempo. Albana Negreiros e Mário de Andrade são, por isso, forças motrizes desta catapulta para um novo tempo cultural, que é o século XX. Bom, avanço na comparação destas duas figuras, que são complexas e de uma riqueza que me deixa um pouco inseguro neste momento ao falar delas, porque haverá tanto para dizer sobre a obra de cada um e as qualidades de cada um, mas têm logo em comum uma particularidade que é rara: são polímatas. São autores que atravessam as disciplinas artísticas, são transdisciplinares e são autodidatas, no sentido de que foram sempre bebendo ao longo de um itinerário pessoal, intelectual, em fontes diversas, sem o medo da incoerência ou sem o medo da dispersão. Pelo contrário, compreendendo que o movimento do mundo é poliédrico, é volumétrico, tem múltiplas facetas e que é circulando por todas elas que nós podemos estar mais próximos do fenómeno da vida. Se Oswald de Andrade era um modernista, paulista, internacionalista, muito voltado para um movimento um pouco centrífugo, Mário de Andrade é um pouco o contrário, um imanentista, uma força centrípeta. E não é por acaso que ele nunca sai do Brasil e vai viajar pelo Brasil, este país continental, para melhor compreender a força futurante do arcaico e procurar o presente na força do enraizado, ou na potência do enraizado. É muito curioso, por contraste, até pensar que Almada Negreiros é próximo talvez desta vocação internacionalista de Oswald de Andrade nos anos 10, no momento de Orfeu. Vai viver em Paris, vai viver em Madrid e vem no início da década de 30, muito frustrado, sobretudo da experiência de Paris, da experiência de Madrid, vem informado, mas magoado, pelo que consta, e vai-se refugiar numa Lisboa provinciana, que era a Lisboa dos anos 30, vai-se refugiar junto de um novo poder, que é o poder da ditadura do Estado Novo, tem a expectativa de poder contribuir com a sua linguagem moderna para um novo regime político e essa expectativa vai ser também ela gorada. E por isso vai ficar numa Lisboa em que encontra refúgio, mas em que ele próprio também se conformará. Para concluir, eu diria que o Almada Negreiros é genial nos anos 10, quando não tem nada a perder e é jovem, e na velhice, no fim de vida, quando nos deixa uma obra testamentária, não só as últimas telas que são de introdução da pintura não figurativa em Portugal, com Fernando Lenhas, mas sobretudo no painel Começar, que lhe foi encomendado pela Fundação Calouste de Gulbenkian, em Lisboa, está ainda hoje no átrio da entrada principal do edifício sede da Fundação Gulbenkian, e onde nos deixa um texto cifrado, geómetra, labiríntico, provocador, que dialoga com o minimalismo e com outras correntes que estavam nesse momento a emergir no panorama internacional. Portanto, queria só dizer isto, que o Almada no início é um pouco mais próximo talvez do movimento centrífugo de Oswald de Andrade e vai, a dada altura, no regresso a Lisboa nos anos 30, talvez conformar-se e não vai ter um movimento centrípeto de Mário de Andrade, que vai, por exemplo, viajar pelo Brasil para, dentro de portas, perceber a alteridade cultural dos povos indígenas, do Brasil desconhecido, ou dos Brasis desconhecidos para as grandes cidades. Bom,
Tenho aqui várias notas e vou percorrê-las de uma forma ágil para não me demorar. Os dois autores são transdisciplinares. O Mário de Andrade é poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico, fotógrafo. Em 1922 está a editar a Pauliceia Desvairada, o compêndio de poemas febris sobre a grande metrópole, e em 28 edita talvez a sua obra máxima, Macunaíma, onde urbanidade, arcaísmo, o canibalismo das culturas estão na estrutura da própria obra. É um autor que tinha uma certa rejeição, ou via com depreciação o termo erudito. Eu acho que isto é muito esclarecedor de um intelectual, de um académico, no sentido de investigador, de pesquisador, mas que está precisamente interessado mais no movimento do que na estabilização do saber, dos conhecimentos. O Almada é também um autor que vai desdobrar-se pelas artes plásticas, desenho de humor, caricatura, pintura, texto de teatro, poesia, ensaio, performance, futurista e até a dança. O pintor Fernando Azevedo classifica-o como um autor, um artista de uma fulgurante dispersão. E reparem, isto não está em nada divorciado de uma personagem tão contrastante com ele no modernismo português como o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é o autor do estilhaçamento da subjetividade, não é? Do eu. Há uma espécie de experiência de implosão em Pessoa, na desmultiplicação em heterónimos. O Almada tem um movimento semelhante no sentido expansivo. É um autor que se desdobra em atividades, em vozes, não na heteronimia, mas na multiplicação de investidas em campos disciplinares tão diversos. E por isso alguma literatura compara também a introversão de Pessoa, nesse desdobrar em profundidade, com a extroversão de Almada Negreiros, neste multiplicar das ações. Outra questão muito interessante que em 2022 eu acho que nos deve ocupar e entusiasmar é pensar Mário de Andrade e Almada Negreiros como dois autores negros. A sua negritude, quer de Almada em Lisboa, quer de Mário de Andrade em São Paulo, foi muito escamoteada, muito contornada, pouco enfrentada. Hoje é muito importante olhar precisamente esta força do desenquadrado, do transversal, do transfuga, da figura que não se deixa reter por nenhum tipo estabelecido, nem por nenhuma figura de prestígio. Podemos reconhecer nestas qualidades uma raiz que vem do homem desenquadrado etnicamente, crioulo, mestiço, transversal do ponto de vista étnico. Almada Negreiros é um homem nascido em São Tomé e Príncipe, filho de um pai europeu e de uma mãe africana, e Mário de Andrade é conhecido, uma avó negra por parte materna e outra avó negra por parte paterna. E por isso esta negritude das duas figuras é muito importante para explicar a força e a originalidade destas duas figuras, que não se reconhecem numa espécie de aristocracia instalada. Ambos estão num movimento que procura, pelo contrário, não um acantonamento numa tipologia social definida, mas estão interessados precisamente na amplitude, na transversalidade, na hibridez, na expansão das categorias como operações verdadeiramente modernas. É interessante uma nota, nos meus estudos para esta conferência, deparei, por exemplo, com uma nota, trocas epistolares, cartas em que se diz, por exemplo, que Mário de Andrade rejeitou um convite de António Ferro, que ele tinha conhecido em São Paulo nos anos 20, precisamente pouco depois da semana de 22,
O António Ferro fez uma série de conferências por várias cidades do Brasil, entre elas uma conferência chamada A Idade da Jazz Band, em que dava uma conferência que era interrompida regularmente por uma banda de jazz que se ia atravessando no discurso do conferencista. Mas nos anos 30, António Ferro, desculpem, é já o Ministro da Cultura, se quisermos assim chamar-lhe, o diretor do Secretariado de Propaganda Nacional da ditadura do Estado Novo, de Salazar. E Mário de Andrade, pelo que eu li, não aceita um convite de António Ferro para visitar Portugal, como intelectual da modernidade brasileira, por um lado porque não quer subscrever uma ditadura, é contra qualquer regime autoritário, mas também há a ideia, nesta troca de cartas, que nunca terá saído do Brasil por um certo receio de discriminação racial. Isto é muito interessante. Há 100 anos, um homem desta dimensão recear a discriminação racial no estrangeiro. Bom, ele diz, inclusive, numa carta, queria viver Portugal, sim, mas desoficialmente, como um anónimo, gozando por gozar. Diz ele numa carta, ou escreve ele numa carta de 1936 a José Osório de Oliveira, um intelectual português hoje caído em esquecimento. Esta dimensão do Mário de Andrade, etnógrafo, que vai viajar pelo interior do Brasil, norte, nordeste, pelo Amazonas adentro, é uma vocação documental de pesquisador que o Almada não tem. O Almada é um homem observador, mas que, como eu vos disse, depois das viagens e das estadias em Paris e em Madrid, vai permanecer em Lisboa. Outro tópico que eu tenho aqui, que vale a pena trazer à liça, trazer para cima da mesa, da nossa mesa de trabalho em 2022, é a questão das sexualidades. É também escamoteado por uma certa história das artes, da literatura, as sexualidades de Mário de Andrade e de Almada Negreiros. Um pouco como a negritude. Se de Mário de Andrade se diz, durante o seu tempo de vida, que é um homem casto, assexuado, provavelmente, um solteiro que vive com a mãe, com a madrinha, com a prima e uma criada negra, que vai ser muito importante na sua formação por via da cultura popular, de um saber ancestral que essa senhora lhe traz desde a infância. Recentemente, a Fundação Casa Rui Barbosa disponibilizou para consulta uma carta inédita escrita por Mário de Andrade em 7 de abril de 1928 ao outro grande escritor da modernidade, Manuel Bandeira, seu íntimo amigo, em que fala abertamente da sua fama, reputação em São Paulo de homossexual. Brinca com a ideia, com o humor que nós conhecemos a Mário de Andrade, e não desmente essa sexualidade outra desviante da heteronormatividade, como hoje em dia dizemos. É muito interessante essa carta, está disponível, vocês podem consultá-la, e de forma desassombrada nós vemos um homem constrangido pela moralidade do seu tempo, mesmo entre as elites cosmopolitas de São Paulo. Sabe-se também que a ruptura com Oswald de Andrade se deveu, entre outros fatores, a uma acusação pseudónima de efeminação que Oswald de Andrade lhe terá lançado, dizendo que Mário de Andrade se pareceria com Oscar Wilde visto por trás. Portanto, o Mário de Andrade não gostou dessa ofensa e a ruptura entre os dois poderá ter tido aqui também um fator de afastamento. É muito interessante ver o trabalho fotográfico do Mário de Andrade. Ele fotografou ao longo das suas viagens, e isso está reunido em livros,
para a crónica que escrevia para a imprensa brasileira de então, 1927 a 1929, uma crónica chamada Turista Aprendiz. Ele visitou o interior, norte, nordeste, Amazonas do Brasil e foi escrevendo com uma dimensão etnográfica, antropológica, pontualmente fantasista, especulativa, ficcional, sem conflito. E fotografou. Muitas vezes as crónicas na imprensa eram acompanhadas de imagens pela própria mão do Mário de Andrade. E é muito interessante hoje vermos esse corpus de trabalho fotográfico. E há uma dimensão, naturalmente, psicanalítica em várias das imagens. Por exemplo, há uma fotografia belíssima de um estendal de roupa insuflada pelo vento, no Nordeste, salvo erro, a que o Mário de Andrade deu o título de Roupas Freudianas. E há uma outra imagem que eu achei muito reveladora, de um homem popular a subir a uma árvore. Podem consultá-la, penso que ela está disponível online, a que deu o título O Mateiro Eduardo bancando o seringueiro para a objetiva ver. O Mateiro Eduardo bancando o seringueiro para a objetiva ver. Bom, acho que isto é muito interessante, pensar que esta fúria é também uma fúria sexual, é também uma fúria de uma pulsão, de uma tensão, de uma energia sexual castrada, calcada, contida, violentada por um sistema moral, por um sistema social há 100 anos, e que se traduziu em certas formas também neste modernismo. Do lado português, em Lisboa, a sexualidade do Almada Negreiros também é uma questão. Há pouca pesquisa em torno disto. O que nós sabemos é que o Almada Negreiros era um homem pansexual, era um homem que vai se casar no regresso de Madrid com Sara Afonso, uma artista importante da modernidade em Portugal, constitui família, é um pater família, mas também o que se sabe e é voz corrente há décadas em Lisboa é que Sara Afonso transformou o futurista, o modernista, a figura original que era Almada Negreiros num homem de classe média. É sabido também que na passagem por Paris, Almada Negreiros vai viver de expedientes de sobrevivência, é bailarino num cabaré, trabalha num armazém e é acompanhante de senhoras. Portanto, estas sexualidades outras, desviantes, eu acho que são muito interessantes para se pensarem a obra artística e a pulsão criativa nestes autores. Só uma última nota para contextualizar este debate na Lisboa dos anos 10. É muito importante relembrar que Fernando Pessoa, o autor vivo sobre quem mais escreveu, foi António Boto, precisamente um escritor assumidamente homossexual, que vai ser objeto de uma campanha difamatória, de uma persecução pela Liga de Estudantes de Lisboa, proto-fascista, liderada, entre outras figuras, pelo então jovem Marcelo Caetano, que será, décadas mais tarde, o sucessor de Oliveira Salazar. E nesta campanha difamatória sobre um escritor vicioso, maldito, pederasta, como então se dizia, o Fernando Pessoa sai em defesa do escritor, do intelectual, e convido-vos a lerem em 2022, tem uma atualidade, uma força, uma dignidade extraordinárias, o Aviso por Causa da Moral, de Fernando Pessoa. E cito só uma passagem. É uma resposta de Pessoa a essa Liga dos Estudantes proto-fascistas. Cito: ó meninos, estudem, divirtam-se e calem-se. Estudem ciências se estudam ciências. Estudem artes se estudam artes. Estudem letras se estudam letras.
divirtam-se com mulheres, se gostam de mulheres, divirtam-se de outra maneira, se preferem outra. Tudo está certo, porque não passa do corpo de quem se diverte. Mas quanto ao resto, calem-se. Calem-se o mais silenciosamente possível. Porque só há duas maneiras de se ter razão. Uma é calar-se, que é a que convém aos mais novos. A outra é contradizer-se, mas só alguém de mais idade a pode cometer. Tudo mais é uma grande maçada para quem está presente por acaso. E a sociedade em que nascemos é o lugar onde mais por acaso estamos presentes. E assina Europa, 1923. Bom, isto para rematar este tópico das sexualidades e lembrar que era um debate do momento, também da modernidade, e que hoje, passados 100 anos, não podemos contornar esta dimensão trabalhando obras tão intensas, tão densas, tão complexas como as de Mário de Andrade ou de Almada Negreiros. Esse trabalho está em grande medida por fazer. No caso português ainda é concebida a homossexualidade de Mário Sá Carneiro. É um grande enigma a sexualidade, o amor platónico por Ofélia ou uma sexualidade recalcada em Fernando Pessoa, e sobre Almada Negreiros já falámos. Tópico seguinte, experiências traumáticas. Há dois momentos muito interessantes que, enfim, não vou dizer determinam porque não somos mecanicistas nem deterministas, mas a morte de um irmão em Mário de Andrade, nós sabemos que em 1913 lhe criou uma crise emocional profunda, em que ele vai cair em certos momentos do seu itinerário emocional. Almada Negreiros, por sua vez, vai ser grande protetor de um irmão. São belíssimas as imagens do Almada e do irmão, crianças no Colégio de Jesuítas, em Lisboa, onde o pai, a trabalhar no centro da Europa, os deixa para serem educados, porque ambos são órfãos de mãe. O Almada e o irmão perdem a mãe muito cedo. E o Almada vai revisitar esse momento de ruptura fundadora em toda a sua obra. Né? Vai, em vários poemas, em vários textos, dizer: a minha mãe nunca me fez falta, porque a minha mãe me deixou o galope que vai em mim, o cavalo em que eu galopo, etc. E volta sempre ao tema da mãe como uma presença que o habita. Entre estas dimensões, a negritude, as sexualidades contidas e a experiência traumática no plano emocional, nós podemos ver na reserva de Mário de Andrade e no gosto de exibição de Almada Negreiros, qualquer coisa tem a ver com uma fúria, uma necessidade de dar um murro na mesa, de desestabilizar uma ordem que não é saudável. É muito interessante a comparação entre dois textos dos dois autores, a Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, um texto belíssimo, em que diz: eu insulto o burguês níquel, o burguês, morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, ódio à soma, ódio aos secos e molhados. E é muito afim este texto de 1922 com um texto de Almada Negreiros de 1915, mas só publicado em 1923, A Cena do Ódio, em que Almada diz: eu sou a raiva atávica dos Távoras, o sangue bastardo de Nero, o ódio do último instante do condenado à morte. Desculpem, o ódio do último instante do condenado inocente. A pudenga do limbo mordeu raivosa as pernas nuas da minha alma sem batismo. Que eu sinto claramente que nasci de uma praga de ciúmes. Eu sou as 7 pragas sobre o Nilo e a alma das Borgias a penar.
Este texto do Almada é uma agressão ao público, um público burguês, e é muito interessante pensarmos, como alguma teoria tem dito, que o Almada é futurista na palavra, mas não o é no plano da imagem, da visualidade, na dimensão visual da sua obra. Pelo contrário, vai ser gradualmente um picassiano, classicizante até. Mas na década de 10 é na palavra, é no texto que o Almada é verdadeiramente um homem que vai trazer o legado de Marinetti e dos futuristas, da palavra violenta que agride o público. E depois, em 1917, vai agredir o público também na conferência Ultimátum Futurista às Gerações Portuguesas do século XX, no Teatro da República, atual Teatro São Luís, em Lisboa. E, no fundo, um pouco como Mário de Andrade, que querem, com estes textos de fúria, querem, sobretudo, sacudir a poeira de sociedades adormecidas e de uma cultura adiada, de uma cultura feita de académicos e de um gosto extemporâneo. Portanto, a transgressão, a provocação fazem parte deste movimento de atualização. No Manifesto Anti-Dantas, que eu já referi, é mais uma agressão a essa figura encartada de uma inteligência oficial. Não é? Almada Negreiros diz, morra o Dantas cheira mal da boca, etc. Não é? É toda uma ridicularização e uma desconsideração radical da personagem. É a estética do soco, como Marinetti defendia na passagem para a década de 10. Outro tópico que eu trago para compararmos as duas figuras é a vivência num clima de opressão. Já passei tangencialmente essa relação com uma sociedade opressora, mas em particular as ditaduras, ou a lei. Em 1917, 7 anos só depois da instalação da República em Portugal, o único número da revista Portugal Futurista, em que o Almada participa, é apreendida pelas forças da ordem e é retirada do mercado. E depois, claro, em 1926, o Almada Negreiros vai ver de fora, a partir de Madrid, a instalação de um novo regime que, em 1933, ganha o nome de Estado Novo e em que vai tentar participar. Mário de Andrade, do lado paulista, assiste à Revolução de 1930 e da tomada de poder por Getúlio Vargas, que vai viver de forma contrariada também, e não vai viver o suficiente para ver a deposição de Getúlio Vargas em 1945, quando morre com apenas 51 anos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que as ditaduras vão ser castradoras, vão maltratar estas duas figuras, mas ao mesmo tempo elas têm que se relacionar com os regimes vigentes. Mário de Andrade, se calhar, de uma forma mais reta, o Almada Negreiros de uma forma mais expectante de poder contribuir como artista para uma imagem moderna, para uma atualização da linguagem, da comunicação, desenha cartazes, selos, para a propaganda salazarista, mas vai ser sistematicamente relegado para uma figura de segundo plano, terceiro plano. Para terem uma ideia, em 1940, na grande exposição, grande projeto da exposição do Estado Novo, a exposição do mundo português, o Almada Negreiros é, grosso modo, um pintor de paredes. Vai decorar 1 ou 2 pavilhões de uma forma quase anónima. Bom, outro tópico que eu tenho, e estamos já a aproximar dos últimos 15 minutos,
O outro tópico que eu tenho são as cidades. Lisboa e São Paulo são cenários de criação, de intervenção política, estética, como estas duas figuras promovem, muito diferentes. São Paulo está a explodir no plano industrial, no plano da comunicação, no plano da acumulação capitalista e, sobretudo, no plano demográfico. São Paulo, no início da década de 20, passa de uma cidade de 35 mil habitantes para uma cidade de 2 milhões de habitantes, sem que as infraestruturas, os meios tenham acompanhado essa explosão de habitantes, o que cria naturalmente desequilíbrios, uma instabilidade muito particulares. Mas é também São Paulo a afirmar-se como capital do Brasil. Depois da Bahia, ou antes da Bahia de Ouro Preto, depois da Bahia, depois do Rio, São Paulo afirma-se no início do século XX como a nova capital, com a força económica do café, e por isso a Semana de 22 vai ser também a oportunidade de São Paulo se afirmar como capital cultural, moderna, que dá o salto para o novo século. Lisboa é um pouco o oposto disto. Lisboa é uma cidade embalada numa espécie de rotina cultural em que a modernidade é mais projetiva e sintomática do que vivida. Eu acho que isto em 2022 é muito curioso de ser pensado. Lisboa é mundana, sem ser libertária, e vive um modernismo sofisticado, sigiloso, no seio das elites dos anos 20. Mas isso não faz de uma cidade moderna. Nem uma cidade cosmopolita, nem uma cidade a viver a febre elétrica do automóvel e da explosão demográfica como São Paulo. Ainda assim, Almada Negreiros vai ser um dos arautos, um dos defensores, um dos intérpretes, ou tradutores, se quiserem, de fenómenos modernos na imprensa do início dos anos 20, como o desporto, a moda ou o cinema. São por isso cidades em transformação, em escalas, repito, São Paulo de uma forma explosiva, Lisboa de uma forma sigilosa e até discreta, mas são cidades em transformação a cadências e ritmos muito diferentes. Neste contexto é interessante vermos que há uma rima ideológica entre Mário de Andrade e Almada Negreiros. Ambos defendem, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a entrada de Portugal e do Brasil na guerra, em conferências públicas. Portanto, é uma época em que a guerra é vista como uma revelação da bravura humana, um ofício viril dos povos, um movimento coletivo de regeneração e também, salvaguardando o contexto, acreditava-se que a Primeira Guerra era a guerra que terminaria com todas as guerras. É uma guerra muito diferente do que virá a ser a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o modernismo não é necessariamente pacifista na década de 10. É importante lembrar isto. Como é importante lembrar, e vou tocar daqui a pouco neste problema, a indeterminação política do movimento moderno. Bom, para avançar, é interessante vermos também que quer Mário de Andrade, quer Almada Negreiros saem em defesa de dois vultos da modernidade, dois pintores que dão um passo decisivo na atualização da pintura em São Paulo e em Lisboa, e que são recusados, repudiados e agredidos pela crítica da época. Inclusive, no caso português, há uma agressão física na rua Passos Manuel, no Porto. Estou a falar da defesa de Mário de Andrade, da pintura de Anita Malfatti, a pintora que estudou na Europa, absorveu a lição do expressionismo e traz para São Paulo essa informação e vai ser
repudiada pela crítica bem pensante da época, Mário de Andrade não só a defende, como compra a sua obra, compra O Homem Amarelo, a tela de 1915, que foi ridicularizada na imprensa pela crítica de arte da altura. Almada Negreiros, em Lisboa, sai em defesa de Amadeu de Sousa Cardoso, que tinha também regressado de Paris em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, e vai expor em Lisboa, na Liga Naval, e no Porto, no Jardins Passos Manuel, no ano de 1916. E, como disse há pouco, no Porto é inclusive agredido fisicamente. Almada Negreiros diz que Amadeu de Sousa Cardoso é a mais importante descoberta portuguesa desde a descoberta do caminho marítimo para a Índia, e por isso nós estamos diante de duas figuras, Almada Negreiros e Mário de Andrade, que querem precisamente estilhaçar as fronteiras, os acantonamentos, os limites que a crítica oficial queria manter. Estamos a falar, por isso, de campo expandido. A expandir a noção de pintura, a expandir a noção de belo, a expandir a noção de modernidade. Os itinerários dos dois são, como há pouco eu dizia, itinerários que lidam com o território de forma muito diferente, mas eu queria só tocar em duas noções que me são muito caras. A primeira é em Mário de Andrade, a noção de desgeografização do Brasil. Em vários momentos, o Mário de Andrade fala da desgeografização do Brasil, como se o Brasil fosse um país à margem dos centros irradiadores de civilização, ou como se fosse um país fora do mapa, ou como se fosse um país autossuficiente, ou como se fosse um país que pede uma investida no território para ser conhecido. É desconhecido. Portanto, todas estas leituras contraditórias, paradoxais, podem ter cabimento nesta noção, nesta provocação de Mário de Andrade, que é a desgeografização do Brasil. Almada, por sua vez, é precisamente um homem que vai tentar ligar a sua São Tomé e Príncipe natal a Paris e a Madrid, mas a experiência frustrada de Paris e a experiência eufórica de Madrid vão fazer com que ele volte a Lisboa e aí passe o resto da sua vida. É como se o próprio Almada tivesse ficado desgeografizado, fora da Europa. Em Lisboa, Almada encontra abrigo, encontra calma e aí se conforma. Bom, outro plano que eu queria ainda tratar é o plano da comunicação. Os dois homens, estas duas figuras da modernidade, Mário de Andrade e Almada Negreiros, são figuras da comunicação. São homens que vão investir na forma da conferência, no processo criativo da recolha documental, com itinerários que passam pela comunicação de campanhas políticas, propaganda, como há pouco eu referi no caso de Almada Negreiros, e no caso de Mário de Andrade, por exemplo, na figura fundamental, ainda hoje muito reclamada e tida como paradigmática, quando aceita ser diretor e fundador do Departamento de Cultura de São Paulo. Portanto, vai fundar, em 1935, uma nova ideia do que é um departamento de cultura de uma prefeitura, de uma grande cidade mundial. E vai fomentar, por exemplo, dentro deste departamento de cultura, missões de pesquisa folclórica no interior do Brasil, que ele conceptualiza, não faz as viagens, mas coordena equipas que vão para o território recolher informação sobre danças, cantares, tradição oral do interior brasileiro, estamos a falar dos povos indígenas. Numa abordagem que não é nem seletiva, nem judicativa, evitando o julgamento estético, pelo contrário, sendo inclusiva, abrangente. Isto é muito, muito interessante. Incluindo, por exemplo, ele que era formado em música e que foi professor de música a vida inteira, incluindo recolhas de sons que não são necessariamente musicais.
sons do lugar, sons naturais, por aí fora. E tudo isso vai ser coligido na Discoteca Municipal de São Paulo, provavelmente o maior e melhor, a melhor coleção de sons da América Latina. Vai apoiar, por exemplo, Claude Lévi-Strauss, o grande antropólogo francês, em 1935, através deste departamento, na realização de filmes em Mato Grosso e na Rondônia. Portanto, estados do interior, e Mário de Andrade acompanha Lévi-Strauss nestas filmagens. Um outro pormenor muito interessante, tendo ele já fotografado enquanto viajante pelo interior do Brasil e publicado essas imagens nas crónicas da imprensa, no Turista Aprendiz, no Departamento de Cultura em São Paulo, de 35 a 37, quando é demitido, ele cria também uma secção de iconologia. O que é isto? É um departamento de fotografia. Todas as ações do Departamento de Cultura deviam ser documentadas, registadas, comunicadas, mediatizadas. Portanto, é também uma consciência histórica do que se faz no presente e de como é importante dar-lhe visibilidade, registar, ficar para a posteridade como documento. Comparando com Almada Negreiros, há em Almada uma relação com a comunicação vital. O Almada trabalha a caricatura, como eu disse há pouco, trabalha o cartaz, trabalha o cinema no plano teórico, vai escrever sobre cinema, sobre o Walt Disney, e prefere uma conferência histórica sobre o Walt Disney, por exemplo, no início dos anos 30, salvo erro. E é muito interessante que logo na primeira exposição individual que faz, jovem artista, em 1913, Fernando Pessoa escreve uma crítica elogiosa à exposição deste jovem desenhista, chamado Almada Negreiros, e identificou imediatamente o seu poliformismo ou o polimorfismo da sua arte. Isto é, uma voz que se iria desdobrar em múltiplas possibilidades formais e disciplinares. Bom, e aqui chego ao meu último tópico, provavelmente, que é talvez o mais perturbador, o mais difícil de responder. Nós estamos aqui à procura de respostas, estamos à procura de pensar melhor juntos e formular as questões mais mobilizadoras. E este tópico é precisamente em que medida o modernismo é um movimento emergente no duplo sentido da palavra, urgente e traz à tona o recalcado, o invisível, aquilo que o tempo tinha no ângulo morto de visão, e ao mesmo tempo é politicamente imprevisível. Nós sabemos que do modernismo, quer do lado brasileiro, quer do lado português, saíram hostes, saíram alas intelectuais e políticas que vão ligar-se diretamente ao totalitarismo. Portanto, é muito inquietante e é muito perturbante, e eu acho que é atual, de pensarmos em 2022, de como o desejo de arte total tem que ser autocrítico, tem que se ver de fora e tem que compreender que a arte total não é o totalitarismo. Portanto, estas duas figuras, Mário de Andrade e Almada Negreiros, em vários momentos do seu percurso, fazem-nos precisamente lembrar que a arte total é talvez o oposto do totalitarismo, é o oposto do controlo, é o oposto da redução do outro. Aliás, na minha pesquisa eu li textos do António Ferro que são exatamente isto, uma apologia da modernidade em que calca, reduz a multidão ignorante, a multidão que não é capaz de dar conta do modernismo, etc. O Almada foi exatamente o oposto disto. O Almada clamava pela transcendência individual, não é? Que cada um subisse mais alto que o sol, tão alto até o apagar. Há uma relação do Almada com uma noção especulativa, que é a relação 9-10, que ele vai importar, tomar de empréstimo da antiguidade, e que ele vai usar em textos críticos, teóricos e no painel Começar, em
na Fundação Gulbenkian, esta relação 9-10 tem precisamente a ver com o inacabado, com qualquer coisa que fica a um passo do fechamento, a um passo da forma delimitada, totalmente delimitada. Tem a ver com gestação. E aqui eu acho que nos podemos ir aproximando do fim para termos um tempo de troca, e por isso eu acho que a força atual do modernismo é esta força do instituinte, que traz qualquer coisa que tenha a ver com o invisível, sejam as alteridades culturais, seja o arcaico, sejam as sexualidades, seja a etnia, e que se opõe ao instituído. Portanto, é o formante que se opõe à forma, é a gestação que se opõe ao acabado. E, no fundo, o modernismo é uma afronta ao academismo. Bom, tinha aqui mais algumas notas, mas prefiro rematar aqui a minha excursão. E talvez dissesse, para terminar, que o perigo hoje, passados 100 anos, é nós vermos na experiência do modernismo uma espécie de exemplo, uma espécie de gramática de que fazer uso. Eu acho que os modernistas mais brilhantes não desejavam isto. Desejavam que olhássemos para esta aventura como uma aventura inacabada, nada exemplar, mas mobilizadora, que nos afeta. Portanto, eu gostava de deixar em cima da mesa, para concluir, que é muito importante neste centenário termos uma visão menos heroicizada da experiência moderna, mais inacabada, e cortarmos também com uma leitura progressista das artes, em que às vezes temos tendência em cair. Se Mário de Andrade e Almada Negreiros são vivos, é porque precisamente se relacionaram com as formas racionais de uma forma muito livre. E termino com isto. Se o Almada Negreiros no painel começar brinca com a geometria cifrada, fantasista, numa obra que é o seu testamento, numa aparência de racionalidade que não é, também Mário de Andrade desviou semanticamente o discurso técnico, científico das expedições etnográficas, viagens que repetiu, mas cujo sentido desviou, e fica, e termino com isto, o belíssimo título de Mário de Andrade: Viagem pelo Amazonas até ao Peru, pelo Madeira até à Bolívia e pelo Marajó até dizer chega. Termino aqui. Obrigado. Olha, João, eu queria agradecer muitíssimo. Tenho certeza que todos os alunos, os colegas, enfim, todos os ouvintes e espectadores aqui ficaram, além de encantados, agradecidos pela sua fala, né? É uma fala que, se a gente pensar que a gente está tão próximo aos 100 anos a que você se refere, né, da Semana de Arte Moderna, a sua fala, né, essa ideia de que nós não podemos ter, digamos, esse modernismo como modelo, né, e mais que isso também, como você vai mostrando nessa relação entre esses dois grandes artistas, né, que é o que eles são, escritores, poetas e fotógrafos e capazes de pensar a cultura daquele momento, que você vai nos trazendo aspectos que são muito importantes para nós repensarmos a própria ideia de modernismo, né? Então, aquilo que era o que a gente pôde ver e entender mesmo como o libertário, ele tem que ter a força que impulsionou a esse libertário, como você foi mostrando nesses dois grandes artistas. Então, você traz questões, né? Dá vontade de ficar falando o tempo inteiro, mas eu já passo a palavra assim às outras pessoas. Você traz questões que são,
Primeiro, no Brasil, por exemplo, né, a gente não tem como evitar de dizer que esse modernismo, que essa semana é alguma coisa que foi vista durante muito tempo como sinônimo de São Paulo, especialmente, você mostrou o porquê disso, e às vezes do Rio, mas nós temos modernismos, né? Então, nós estamos num momento em que a gente enxerga essa força de libertação mesmo em literaturas, né, de outras partes brasileiras, e você foi citando aí, né? A gente podia pensar em várias coisas. Você trouxe uma outra questão, que é a questão também da negritude. Eu duvido que a maioria das pessoas aqui tivessem pensado um dia, né, essa questão ligada ao nosso Mário de Andrade, né, ou a questão da sexualidade. Eu diria que a questão da sexualidade, como você diz, pelas cartas, pelo que foi aberto, a gente, ou mesmo por alguns poemas, né, que eu poderia pensar aqui com você, ainda estava assim, já está um pouquinho mais. Mas, enfim, né, eu quero dizer isso, que nessa proximidade, faltam alguns dias para esse centenário, você nos trouxe elementos para uma reflexão que nos aproxima, essa reflexão nos aproxima desses dois grandes artistas, né? E também eu vejo pouco, ou já vi muito pouco dessa comparação. Então, eu poderia fazer algumas questões, mas eu tenho uma questão aqui de uma professora nossa querida, que é a Anita Maluf, que ela vai parar num ponto assim, tem a ver com tudo isso, num ponto em que você falou. Eu vou parafrasear um pouquinho a questão dela, que é que ela teria talvez essa questão, talvez você pudesse falar um pouco mais, por que que o Almada não estaria mais próximo de Oswald de Andrade em seu texto, em sua sintaxe, por exemplo, né? Então, ela está dizendo, não no sentido da violência, mas da experimentação, que para ela e para vários de nós também, essa experimentação parecia muito mais próxima de Oswald de Andrade, do que de Mário, né? Você falou isso um pouquinho no início, mas talvez a gente possa voltar, né, a esse ponto levantado pela Anita, para começar essa nossa conversa. João, muito obrigada. Acho que foi realmente uma fala marcante, né? Emocionante mesmo, num certo sentido. Muito obrigada e passo a palavra, então, a você com a pergunta da Anita. Muito obrigado, professora Betty Bright. Anita Costa Maluf, oi. É uma pergunta difícil, não é, Anita? É verdade que há a experimentação gráfica em termos da explosão da palavra, toda uma radicalidade da linguagem no Almada dos anos 10, que é muito próxima da do Oswald de Andrade. O que eu acho é que o Almada dos anos 10 não é o Almada dos anos 20, nem é o Almada dos anos 30. E sim, na década de 10 tem razão, ele está muito próximo dessa experimentação formal, dessa explosão futurista, quase dada da linguagem, muito próxima do Oswald. Mas é nessa década só, eu diria. Depois há uma espécie de acalmia, que tem a ver com o regresso à ordem dos anos 20 em toda a Europa, e em particular com mais violência ainda, em que o Almada se vai inscrever, e por isso eu diria que há depois uma espécie de relação de estudioso que é mais próxima do Mário do que da explosão dos anos 10, mais próxima do Oswald. Mas é uma hipótese de leitura, é uma hipótese de perspectiva. Acredito que haja outras possibilidades de ler o Almada Negreiros à luz do Oswald de Andrade, do princípio ao fim. Mas é uma
É uma travessia que eu proponho. O Almada Negreiros tem qualquer coisa de muito português ele é radical quando é jovem e é radical em velho. E entre uma coisa e outra, ele é um homem a tentar sobreviver, responder a pequenas encomendas de Estado e alimentar 3 filhos. E a obra vai sofrer com isso. Vai sofrer, evidentemente, com isso. Mas ele tem a força na reta final de vida, até porque nos anos 60, como aconteceu no Brasil, uma nova geração ligada às neo-vanguardas vai precisamente reclamar as vanguardas. Portanto, o Almada Negreiros, como o Marcel Duchamp, vai ter a felicidade de, na reta final de vida, ver a sua obra aclamada, reivindicada, defendida pelos jovens artistas dos anos 60. Em Portugal isso é muito claro no Ernesto de Melo e Castro, grande introdutor da poesia concreta, poesia experimental em Portugal, na década de 50 ainda, e que faleceu nesta cidade onde eu me encontro e muitos de vocês, São Paulo, recentemente, e também em Ernesto de Sousa, o artista, mobilizador, agitador das neo-vanguardas em Portugal nos anos 60 e 70, que vai lançar-se num projeto megalómano, inacabado, chamado Almada, um nome de guerra, um multimédia, em que vai chegar a filmar com Almada Negreiros vivo, no ateliê, em certos momentos do seu cotidiano, e o Almada morre no primeiro ano de rodagem desse multimédia. Depois vai continuar a ser trabalhado pelo Ernesto de Sousa. Enfim, não sei se respondi à sua questão, Anita, não tenho resposta provavelmente, mas a minha perspectiva é de que o Oswald será importante para ler o Almada na primeira década. Depois o Almada entra noutro tipo de rota. Anita. É isso que eu queria entender melhor, João. É isso mesmo. Obrigada. Obrigado. Adorei ouvir um pouco, queria ouvir mais também. Obrigado, Anita. João, nosso tempo está acabando, mas eu só faria mais uma observação, digamos assim, não vou fazer uma questão. Mas da maneira que você nos colocou, né, essa repressão que ambos sofreram, em vários sentidos, a própria crítica, eu acho, eu falo mais, né, faz tempo que eu não trabalho com a literatura portuguesa, mas eu falo mais do ponto de vista brasileiro, a própria crítica em relação ao Mário de Andrade, embora nós tenhamos pesquisas maravilhosas atualmente, as pesquisas sobre as cartas, né, dele, essa abertura, né, eu falei um pouquinho do próprio IEB ali, o que a gente tem de trabalho do Mário, e de uma equipe que trabalha muito, muito bem com isso. Mas eu te pergunto, se também você não enxerga na crítica da leitura do próprio Mário, e aí estou estendendo a Almada também, uma certa contenção, eu diria, não uma repressão, mas uma certa contenção de leitura nessa produção verbo-visual também, porque você se referiu à fotografia e fez uma rápida leitura, né, psicanalítica belíssima aí. Você não acha que também a crítica durante anos, eu não sei, nós vamos ter que rever algumas coisas dessa escritura do Mário, agora que a gente pode, né, falar, pensar, saber de algumas coisas? É uma questão mesmo, não é uma questão retórica. Gostaria de te ouvir para a gente fechar esse nosso maravilhoso encontro. Professora Betty Bright, é uma belíssima questão para terminarmos a nossa reflexão. E eu poderia dizer que há artistas, como é o caso do Mário de Andrade ou do Almada Negreiros, mas ocorre-me também um outro artista português que eu tenho trabalhado ao longo dos anos, Álvaro Lapa, que são autores que se desdobram em vários campos disciplinares e que colocam em crise, em questão, o próprio esquema de produção de saber, que é disciplinado.
Então são obras que precisam de serem acompanhadas ou por equipas transdisciplinares ou por gente muito capacitada que consegue abarcar as várias investidas deste universo de cada um, que não se reduzem só à literatura, nem só à pintura, nem só ao desenho, nem só à ação performativa, nem só à comunicação, nem só à fotografia, e isso é exigente. Podemos, claro, ter uma travessia, vamos abordar só a fotografia em Mário de Andrade, se calhar esse estudo vale a pena ser feito. Vamos só abordar, por exemplo, a relação do Almada com o design gráfico, não é? O grafismo. Seria um outro trabalho. Salvaguardando que é um cruzamento que vai tocar em várias disciplinas e que as deixa de lado, que não as abarca, não as comporta. Mas eu acho que, se calhar, concluiria com esta reflexão, que é: há artistas complexos que colocam em crise, resistem, no melhor sentido do termo, resistem à máquina instituída de interpretação, de tradução cultural e de produção de saber. E nós que estamos na universidade não devemos ver isto como uma ameaça, pelo contrário, devemos ver isto como qualquer coisa que nos convida também a expandir, complexificar a constelação em que se produz saber na universidade. João, realmente a gente poderia continuar essa tarde com essas suas reflexões maravilhosas, sua pesquisa maravilhosa e esse final, esse fecho também fundamental. Então, só tenho a agradecer, acho que falo em nome das pessoas que estão assistindo, nós temos muitos elogios aqui, então te agradeço muitíssimo, sei que teremos ainda a sua companhia, né, na nossa programação da semana. Fico muito feliz por ter tido você aqui. Só lamento que a Diana não tenha podido estar conosco, mas ela vai assistir. João, muito obrigada a todos, todas que estão aqui, porque realmente, Rodrigo, que eu não falei, obrigado ao Rodrigo, todos que estão e todas que estão aqui, por terem participado dessa tarde maravilhosa. Anita, também muito obrigada pela reflexão. Então, até logo e até breve, João. Até breve.